Muito boa noite a todos. Como é que vocês estão? Boa noite, minhas fênix. Tudo bem com vocês? Vou esperar alguns minutinhos, tá? Bem rápido, até o pessoal ir entrando. Até porque hoje é a nossa primeira live, é a live inaugural, certo? Do mês Cura-te a Ti Mesmo, certo? Que é o nome oficial do nosso mês de cura emocional, de reprogramação mental, por intermédio de todas as minhas especializações, perfeito? Então eu já dei aqui para vocês um pouco sobre as minhas formações, certo? E além de tudo isso, né, de todas as minhas formações que me trazem uma certa autoridade sobre aquilo que eu ensino, sobre aquilo que eu falo, né? Além de tudo isso, eu vivi processos, né, intensos na minha área emocional, dentre eles uma depressão de quase 3 anos, né? E onde os meus pilares foram totalmente destruídos e eu tive que passar por um processo de reconstrução, né? Então, quando eu falo para vocês que os meus pilares estavam destruídos, é porque estavam sim, né? Eu não tinha paz na minha área familiar, eu não tinha paz na minha área financeira, eu não tinha paz na minha área pessoal, com o meu eu interior, eu não tinha paz na minha área de relacionamento amoroso, né? Então, eu não tinha paz em nenhuma área da minha vida. Então, além de todas as minhas formações, eu tenho as experiências da minha vida, né? Então, uma coisa é você estudar sobre as emoções humanas, sobre as doenças que estão vinculadas às emoções humanas, e outra coisa é você viver na pele todo esse processo da interferência emocional no seu estado físico, que é uma depressão, que são as crises, perfeito? Então eu falo que se eu não tivesse nenhuma formação, eu teria autoridade para falar sobre aquilo que eu ensino, até porque eu passei pelo processo e me tirei desse estado em 65 dias mais exatamente. Perfeito? Então eu passei por um processo de reprogramação mental, estudei muito para obter a minha cura, perfeito? Eu tive que estudar muitas áreas para entender o que estava acontecendo comigo e por intermédio dessa busca incessante por conhecimento, por entender o porquê que eu estava passando por aquilo, porque eu tinha um mínimo de conhecimento de que tudo aquilo que reside na minha vida, eu tenho uma parcela de responsabilidade sobre isso e eu queria entender como existia essa parcela, né? Essa parcela que eu tinha sobre toda essa situação, como que eu entrei nesse estado, certo? E não tinha respostas. Todas as respostas que eu buscava no Google, no YouTube, eram muito rasas perante aquilo que eu estava passando, certo? Mas não era para eu buscar respostas prontas, não era para eu entrar no canal do YouTube e ver uma especialista falando sobre aquilo que eu estava passando. Eu tinha que buscar muito além, porque um dia, além de curar a minha vida, eu iria levar entendimento, eu iria desenvolver ferramentas, técnicas para ajudar outras pessoas a se curarem dos seus problemas emocionais, certo? Então, quando você tem esse propósito na sua vida, e mal eu sabia disso, né? Eu não sabia disso, as respostas não chegam prontas para você. São muitos e muitos livros, muitas aulas, muitos cursos para você ir desvendando todo o processo, porque não é para você resolver somente a tua vida, era para eu resolver a minha vida e a vida de todas as pessoas que eu ajudo até hoje, certo? Então, assim, são muitos livros lidos, hoje somam-se mais de 500 livros lidos, mais de 15 formações, dentre elas nacionais e internacionais. Sou formada com os melhores especialistas do Brasil e do mundo e ainda continuo as minhas formações, até porque eu só vou parar de estudar no dia que eu partir dessa vida,
certo? Até porque eu amo estudar aquilo que mudou a minha vida e que está mudando a vida de milhares de pessoas, né? Então sejam muito bem-vindos a o mês Cura-te a ti mesmo. Sejam muito bem-vindos à minha live e saibam que todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu estarei ao vivo aqui no meu Instagram respondendo as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas que eu abri, certo? E hoje o tema da nossa live é sobre a cocriação da realidade com o intuito de ajudar terceiros, perfeito? Será mesmo que a energia da cocriação tem como ajudar outras pessoas, né? Por intermédio da minha intenção de querer ajudar essas outras pessoas, eu consigo interferir no livre-arbítrio do outro, eu consigo interferir no processo de purificação física e emocional que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho, que o meu marido está vivendo. Então a minha energia, o meu desejo, a minha vontade de querer a cura do outro faz com que essa minha energia, desse desejo, leve à cura, certo? Então, esse é o nosso tema da nossa live. Eu achei fantástico esse tema, tá? Veio de um seguidor nosso aqui, que deixou aí com muito carinho essa dúvida, essa pergunta, né? Porque eu tenho certeza que ele só fez essa pergunta porque claramente ele deve estar passando por uma situação dessa, né? E por ele estar passando por uma situação dessa, né, de que será que eu consigo, por intermédio do meu desejo, da minha força, ajudar a curar outra pessoa que eu gosto, né, que eu amo, que é um ente querido, eu sei disso porque as minhas experiências de vida, né, por intermédio dos meus desafios, das minhas evoluções na minha vida, eu já fui colocada à prova sobre isso. Será que eu consigo, por intermédio de todo o meu conhecimento, curar a vida de uma pessoa que eu amo, de uma pessoa que eu desejo que ela viva, né, em total plenitude, de uma forma saudável, de uma forma plena, né? Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam sobre esse assunto, tá? Saibam que todas as pessoas da face da Terra possuem algo que é nato. Todos nós já nascemos com esse princípio enraizado no nosso campo, enraizado nos nossos direitos, né? E que não existe nada e nem ninguém que tenha a capacidade de alterar, de quebrar essa lei. Que lei é essa? É a lei do livre-arbítrio, que todos vocês aqui presentes já têm, nem que seja o mínimo do conhecimento a respeito dessa lei. Mas todos nós sabemos o que é a lei do livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio, em resumo, é a autorização que você tem sobre as suas escolhas. Então você decide aquilo que você vai fazer da sua vida. Então você tem o poder de escolha, perfeito? Então não existe nada e nem ninguém capaz de alterar essa lei. Até porque essa lei, ela veio da nossa origem, da nossa fonte de origem, que você pode dar nome de acordo com a sua crença. Até porque aqui nós não pregamos nenhum tipo de religião, mas sim a espiritualidade, que é o teu retorno ao teu eu interior, é a tua reconexão com o teu eu interior, que é fundamental para que você tenha uma vida plena, perfeito? Se reconectar
com a tua fonte de origem, se reconectar com o teu eu interior, isso não está conectado a nenhum tipo de religião, certo? Eu falo que isso é o básico da sobrevivência humana, é você estar inteira e totalmente conectada a si, perfeito? Mas você pode nomear essa fonte criadora de acordo com a sua crença, Deus, Jesus, nomear algum santo que você tem uma devoção a ele. Você pode ser um cientista que pode nomear isso como o átomo, a matriz atômica, né, as supercordas, o bóson de Higgs, enfim, perfeito? Então eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu não estou aqui para julgar nenhum tipo de crença religiosa e muito menos dizer que a sua está certa e a minha está errada ou vice-versa, tá bom? Até porque todas estão plenamente corretas, porque tudo aquilo que lhe faz bem, tudo aquilo que te gera princípios e valores que geram bem-estar, amor, perdão, alegria, prosperidade para a tua vida está totalmente correto, tá? Então, eu quero que vocês entendam que não existe nada e nem ninguém capaz de quebrar essa lei do livre-arbítrio. Realmente isso é verdade? Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Por mais que existem pessoas falando, Deus tem como quebrar esse livre-arbítrio, a força do Jesus Cristo tem como quebrar esse livre-arbítrio. Saiba que eles têm competência o suficiente para deixar muito bem claro para a vida de vocês que existem vontades vindas de você que serão feitas pela tua força, pelo teu querer, querendo eles ou não. Querendo eles ou não. Tá? Então, tenha consciência sobre isso. E eu quero que vocês complementem isso com a seguinte questão. Então, isso significa que se todos nós temos livre-arbítrio, o meu desejo de curar o meu pai, de curar a minha mãe, de curar o meu filho é inexistente? Não. Porque existem duas formas de você, abre aspas, romper, fecha aspas, esse livre-arbítrio. Romper, entre aspas. Porque você não rompe. Você se unifica a essa lei. Vibrando na frequência correta na qual ela se encontra. Quando você não entende esses dois princípios, você não consegue se unificar. E quando você não consegue se unificar, você não consegue absolutamente nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós desejamos que algum ente querido se cure de alguma doença, de algum enfermo, nós precisamos colocar na ponta da caneta sobre o porquê que nós queremos a efetivação dessa cura. Se é por interesses pessoais ou se é realmente um desejo incondicional, puro e incondicional para a cura daquela pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu sei que nós temos uma programação muito forte para corrermos das nossas responsabilidades. Tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que gera desafio, a gente quer se ver livre o mais rápido possível. É ou não é? Escreva para mim nos comentários se não é verdade. Um dia eu estava num atendimento individualizado
onde a minha mentorada, da minha mentoria Método Trance, que é a minha mentoria de reprogramação mental e cura emocional, a maior mentoria individualizada de cura emocional que existe atualmente, não existe outra. E quem é aluno sabe do que eu tô falando. É só você acompanhar o meu Instagram, os destaques, os depoimentos, tá aí para todo mundo ver. Que ela tem problemas com a mãe e ela falou, eu tenho um desejo muito grande de curar a minha mãe. Eu quero resolver essa situação o mais rápido possível. E eu não sei por que essa situação não chegou no estado de resolução até hoje. E aí eu fui e fiz a seguinte indagação a ela. Você quer curar a sua mãe para você se ver livre desse problema? Ou você realmente quer a cura da sua mãe por sentir um desejo incondicional de vê-la bem? O que está maior dentro de você? E naquele momento ela levou um choque. E o choque é o choque que eu estou dando a vocês. Sabe por quê? Porque na minha vida aconteceram desafios na minha área familiar que não necessariamente eu queria a cura incondicional por eu amar aquela pessoa, mas sim pela vontade do meu ego de se ver livre daquela situação desconfortável que eu não aguentava mais e não queria buscar entendimento para aprender em cima dela. Porque quando você não quer buscar entendimento para você aprender em cima daquele desafio, ele continua. Simplesmente isso. Porque isso é desejo do teu ego. Vou repetir mais uma vez. Quando você não quer buscar entender, aprender com a situação, ela persiste. Ela continua persistindo. Até o momento que você cai a ficha de que aquela situação, de que aquela pessoa está sendo um professor para a tua vida e para a vida de todas as pessoas que estão correlacionadas a essa situação. E que enquanto você não aprender aquilo que precisa ser compreendido, a situação não vai sair. Não vai se resolver. Porque você está na o quê? Na resistência. O que você está resistindo? Porque é muito inocência da tua parte achar que os desafios, porque eu não falo problemas, porque aqui no meu Instagram, os meus seguidores de longa data sabem que a palavra problema não existe no meu vocabulário e nem no vocabulário dos meus alunos, porque problema não existe. Esse nome, esse rótulo, problema, ele só existe para aquelas pessoas que não têm conhecimento sobre o que é a vida e muito menos o que ela tem a nos ensinar. Então, quando a pessoa rotula a situação como problema, é porque ela vive um anticonhecimento muito grande. Mas quem tem o mínimo de conhecimento que todos os meus seguidores têm, porque eu sei que, por mais que chegam seguidores todos os dias aqui nas minhas redes sociais, mas o mínimo de conhecimento que você tem, que você já aprende em um post meu, que você já desperta em um post meu, você já tem consciência que problema não existe. O que existem são soluções evolutivas. Porque tudo é uma solução para a tua vida. Porque tudo está o quê? Te curando. Ponto. Você tá de brincadeira comigo? Não, não estou. O traste, o ladrão, o corrupto, a pessoa que te enganou, que te traiu, foi um professor na tua vida. E eu sei que nesse momento tem pessoas assim, que? Como assim?
o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, o filho depressivo, são professores te dando aula 24 horas por dia sobre aquilo que você precisa curar em você. Mas você fica buscando resolver essa situação o mais rápido possível para você se ver livre, até porque você não quer mexer naquilo que ele está escancarando todos os dias na tua vida. Você não quer curar. Dá preguiça. O ser humano tem a capacidade de procrastinar até no seu momento de evolução. Tanto que a programação da procrastinação é algo muito alicerçado na nossa mentalidade. E se você não perceber essa vontade que nós temos de procrastinar, você vai procrastinar todas as vezes. E quanto mais você procrastina, mais dor você sente. Mais soluções evolutivas você sente. Você vive, desculpa. Então é isso que você precisa entender. O que a situação está querendo te ensinar? Então, quando você deseja ajudar a curar a vida do outro, por intermédio da lei da atração, por intermédio das leis universais, por intermédio da sua centelha divina, da sua matriz divina, do teu eu interior, você tem que fazer a seguinte pergunta para você. Eu estou querendo a resolução desse problema porque eu quero fugir das minhas responsabilidades? De ter que entender e trazer a compreensão sobre esse desafio? Ou é porque realmente é um desejo puro e incondicional de ter essa pessoa bem? E quando eu indaguei essa aluna da mentoria, ela virou para mim e falou assim: pela primeira vez, alguém falou aquilo que eu precisava escutar. Doeu, mas era o que eu precisava escutar. Porque é isso mesmo, Thaís. O fato de eu desejar a cura da minha mãe é muito mais forte o desejo de querer viver livre dessa situação, dessa mãe chata, dessa mãe descontrolada, do que necessariamente querer buscar o entendimento que ela está tentando me dizer para que eu e ela possamos evoluir. Olha que incrível isso. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que os desafios que eu estava vivendo na minha área familiar estavam também correlacionados à mesma resposta dessa minha aluna: querer viver livre e não ter que quebrar a cabeça e muito menos ter que me dedicar para resolver as minhas sombras. Porque o que o outro significa para você? O outro significa a tua cura. Quando você olhar para o outro, imagina que tem um espelho na frente dele. Qual é a imagem que será refletida nesse espelho? A sua. Pronto, final. Então o outro é o reflexo daquilo que você precisa curar em você. E quando você entende isso, você percebe que o problema, tá? Não é o outro. É você. E que o outro está apenas cumprindo um papel de te mostrar, de te ensinar aquilo que você nunca teve coragem de olhar e muito menos resolver.
Eu sempre falo o seguinte, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Tudo aquilo que você enfia debaixo do tapete, eu não quero resolver isso. Eu vou levar isso para outra vida. Tem esses também, né? Não, eu não vou resolver nessa vida, não. Eu vou resolver na outra. Quem é meu aluno, quem é meu seguidor, sabe a resposta minha. Sabe qual é a resposta que eu dou diante de uma justificativa dessa? Tem muitos aqui que já sabem o que eu vou falar. Eu vou levar isso para outra vida. Eu vou não sei o quê. Eu vou isso. Não vou mexer com isso não. Eu fui abusada na infância. Eu vivi uma situação traumática. Eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo. Não vou resolver isso. Eu vou enfiar debaixo do tapete e quando eu estiver preparada eu resolvo isso. Sabe quando que você vai estar preparada? Se depender de você, nunca. Nunca. Até porque todos nós começamos sem estarmos preparados para tal. Ou vocês acham que eu fundei a Cosmo Quântica, que eu liguei a câmera, que eu comecei a entregar conteúdos gratuitos no canal do YouTube da Cosmo Quântica, entregar conteúdo aqui no meu Instagram, totalmente preparada, afiada, com 15 formações estampadas na minha parede, com mais de 100 alunos nas minhas mentorias. Vocês acham que eu estava preparada para isso? Até que se você pegar o meu primeiro vídeo do canal do YouTube e você pegar o de hoje, você pensa que são duas pessoas totalmente diferentes. Mas não é que são pessoas diferentes. São consciências evoluídas. Existe uma consciência mais evoluída do que a outra, mas a pessoa é a mesma. Mas para que essa evolução acontecesse, eu precisava começar. Para ganhar experiência, para ganhar confiança, para estudar mais e mais e mais. Para que hoje eu possa ligar essa câmera e ter total confiança de ensinar aquilo que eu ensino. E não ter dúvida nenhuma sobre qualquer tipo de situação que se apresente correlacionada à minha área. Então, negar, assim como a seguidora escreveu, negar aquilo que você precisa aprender é um problema sério. Então, quando você nega a busca pelo entendimento sobre aquilo que aconteceu com você, você só está piorando a situação. E aí eu vou entrar na física quântica para te provar que a ciência comprova, por intermédio do seu experimento da fenda dupla principalmente, o que eu estou falando aqui. A ciência comprova de que tudo aquilo que você nega em resolver piora. Então essa sua ideia de levar o problema para a próxima vida, não se preocupe, vai ficar pior. Então busque resolver a tua parte. Transcenda e vá para o próximo nível. E deixe com que as outras pessoas que também estão correlacionadas a esse problema resolvam a parte delas. Mas a tua parte você tem como obrigação resolver. Porque se ela está na tua vida, é porque você dá conta. E eu demorei muito para entender isso, porque como é que eu desenvolvi uma depressão de quase 3 anos e eu ter que entender, enfiar na minha cabeça de que eu precisava aprender com aquilo.
Eu precisava aprender com aquilo. Se eu tivesse pegado a minha situação emocional e tivesse enfiado ela no tapete, o que você acha que teria acontecido comigo? Tudo que vocês possam imaginar. Eu não duvido de nada. Por que demorou quase 3 anos? Porque eu queria enfiar debaixo do tapete. Se eu tivesse caído a ficha no primeiro ano, eu tinha resolvido muito mais rápido e eu já estaria. Mas, pelo fato de querer ficar postergando, negando aquilo que eu precisava aprender, gerou essa situação. Então eu sempre falo para os meus seguidores, para os meus alunos. A busca pelo autoconhecimento, ela é uma obrigação existencial. Enquanto você ficar negando a busca por uma terapia, ficar perdendo oportunidades assim como essa que eu estou dando, 1 mês de cura emocional, 1 mês de mentoria gratuita para vocês, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu estarei ao vivo aqui nesse Instagram. Se você continuar perdendo essas oportunidades, pode saber que tudo vai piorar. Tudo vai piorar. E isso está escrito em todos os locais. É só você que não quer entender. Enxergar. Cair a ficha. Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo despertar da consciência, a busca pela verdade incondicional é fundamental. Você buscar ser minha aluna, ser uma mentorada, curar as suas emoções, devorar todos os meus conteúdos, é de suma importância para que você não fique patinando em situações que se resolvem assim, ó. Mas você só não consegue resolver porque você não tem o conhecimento. A única forma de uma pessoa continuar no mesmo patamar de vivência sobre um problema é a falta de conhecimento que ela tem sobre aquilo. E principalmente por não saber o que fazer. Por onde começar. Então, eu consigo ajudar uma pessoa? Consegue? Sim e não. Sim, quando você para de negar e aceita e busca entender o que você precisa aprender, o que essa pessoa maravilhosa está tentando te ensinar por intermédio da situação dela para a sua vida. Quando você sai da negação de querer resolver o problema o mais rápido possível e deixar de lado o entendimento, tudo flui. Tudo flui. Literalmente tudo flui. E que insight incrível, né? Vocês conseguiram compreender? Caíram muitas fichas aí, gente.
Então, o primeiro ponto que vocês sempre têm que ter enraizado na sua consciência: eu desejo ajudar a curar a vida de uma outra pessoa porque eu quero me ver livre dessa situação? Ou é porque eu quero necessariamente a cura incondicional dessa pessoa, custe o que custar? O que eu tiver que aprender, eu vou aprender. Enquanto você não entender isso, nada vai mudar. Exatamente. Da negação para a aceitação. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Esse é o início. Você deseja a cura para o outro, para o seu filho, para o seu marido, enfim, para um amigo querido, não importa. Por que você quer? É um desejo do teu ego? O que é desejo do ego? É se ver livre dessa situação o mais rápido possível. E dane-se o aprendizado que precisa ter. Dane-se, eu não estou um pingo importando com isso. Eu quero me ver livre desse problema, até porque isso não é problema meu. Mas ela está interferindo na minha plenitude, no meu bem-estar, está me incomodando, então eu quero me ver livre disso. Dane-se o conhecimento que eu preciso absorver. Isso é ego. Ou você está disposta a tudo para entender o que essa pessoa, que é um grande ator, que está espelhando tudo aquilo que você precisa olhar para si e enxergar. Porque se essa situação está na tua vida, existe uma parcela que te conecta a ela. Que nós chamamos isso de ressonância na física quântica. O que é a ressonância? É você estar em mesma coerência vibracional com essa pessoa. Então, se você está vivendo essa situação desafiadora, é porque você está em mesma coerência. Você é importante para essa situação, porque você tem uma parcela que retroalimenta esse campo vibracional de existência. Então, quando eu disse que você, ao negar o aprendizado que existe nessa situação, você piora a situação, é porque a física quântica já comprovou que tudo que existe ao nosso redor, inclusive nós, somos feitos puramente de quê? Átomos. Átomos. Muitos de vocês já devem ter visto um átomo na escola, por intermédio dos meus estudos aqui. Tudo que existe ao nosso redor é feito de átomos. Thaís, mas nosso corpo é 70% água. A água é feita de quê? De moléculas. Moléculas são feitas de quê? Átomos. Acabou. Acabou. Nós somos puramente feitos de átomos. Esse celular, essa câmera, o computador, a caneta, a xícara, o banner, a cadeira, você, os teus órgãos, são feitos de átomos. Tudo ao nosso redor é feito de átomos que estão em constante vibração. Estão em constante vibração. Vibrando. Trilhões de vezes por segundo. E se eles estão vibrando, eles estão emitindo campo de energia.
E esse campo de energia se associa com campos de energia de mesma coerência, de mesma frequência vibracional. Então, se você e tudo que existe ao nosso redor é feito de átomos, você acha mesmo que as nossas emoções seria diferente? As nossas emoções são feitas de átomos, gente. Mas as nossas emoções, elas são invisíveis. E quem disse que o átomo não se comporta no estado invisível? Eu não disse para vocês que a ciência já comprovou por intermédio do experimento da fenda dupla de que o átomo, ele tem a capacidade de se comportar de duas formas. Isso aqui é conteúdo de mentoria, método Tracy, tá? Eu vou passar por cima aqui porque esse conteúdo é muito longo, mas só para vocês terem uma ideia. O experimento da fenda dupla é um experimento que se analisou o comportamento dos átomos. E nele se descobriu que os átomos têm a capacidade de se comportar em dois estados: onda, estado invisível; partícula, estado matéria. Então, os átomos têm a capacidade de se comportar de duas formas: estado onda invisível, e estado partícula, que ele se materializa numa caneta, num livro, numa taça, num computador. Então, as nossas emoções, elas estão em que estado? Estado onda, no estado invisível da nossa consciência. E não é pelo fato delas estarem em estado onda que elas não têm a capacidade de interferir na nossa vida. Muito pelo contrário. Esses dois estados têm poder de interferência sobre a nossa vida. Se isso não fosse verdade, a onda de rádio, a onda da televisão, os satélites não funcionariam. São ondas. Ondas em estado invisível. Olha que incrível isso. Qual é o cabo que me conecta à internet da minha casa? Não existe cabo. Existe uma onda de informação que sai do aparelho, do roteador, que capta essa onda por intermédio de satélite e transmite essa onda para todos que estão aqui na minha casa, que estão aqui no meu escritório. Então, aquele receptor, ele capta onda vindas de satélite e pega essa onda e joga para que o meu celular, que também é um receptor de onda, se conecte a essa onda, entre mesma coerência. Entenderam o exemplo? Então, o átomo, ele se comporta de duas formas: onda e partícula. Estado visível e estado invisível. As emoções, estado invisível. E quando você tá lá cheia de emoções negativas, trauma, abandono, rejeição, culpa, medo, apatia, ódio, tristeza, remorso, sofrimento. Cada emoção dessa tem um campo de energia, um campo vibracional. Da mesma forma que a alegria tem, que a paz tem, que o amor tem. Então fica vibrando. E aí você sabe o que você faz? Você coloca debaixo do tapete aquilo que precisa ser resolvido,
Porque você acha que com o tempo vai passar. Tem muita gente que fala assim, ah não, com o tempo isso passa. Não passa. Você tem a ilusão de que passa, mas não passa. Não venha falar pra mim que um trauma se resolve com o tempo, porque ele não resolve. Você tem a doce e ingênua ideia de que se resolve com o tempo. Não, não se resolve com o tempo. Mas por que com o passar do tempo eu vou esquecendo desses acontecimentos traumáticos na minha vida? Porque elas caem na mente oculta, no estado da mente oculta das emoções. Mas elas estão lá. Até porque elas são memórias que te trouxeram impacto. E tudo aquilo que te traz impacto, positivo ou negativo, está armazenado na mente inconsciente das emoções. E que não importa o tempo, elas estarão lá. E quando você menos esperar, algo vai acontecer para que elas sejam afloradas novamente. Para te provar que não foi resolvido e muito menos caiu no esquecimento da minha mente. Então, como as nossas emoções positivas e negativas, tá? Até porque emoção negativa não existe. Tudo é necessário para o equilíbrio do sistema, tá? Mas eu vou falar dessa forma para que haja o entendimento de uma forma mais fácil. Então, entenda que as nossas emoções positivas e as nossas emoções negativas são feitas de átomos, e esses átomos estão vibrando constantemente, gerando campos de informação, campos vibracionais. E esses campos vibracionais vão influenciando os nossos comportamentos e também a nossa realidade. A nossa realidade. E pelo fato de influenciar a nossa realidade, nós percebemos que acontecimentos vão chegando na nossa realidade para que seja relembrado aquilo que precisa ser resolvido. Histórias que se repetem. Relacionamentos que se repetem. Comportamentos vindos de você e vindo de outras pessoas que se repetem. Só mudou de endereço. A identidade é a mesma. Só mudou de endereço. A identidade é a mesma. Então, sabe aquelas pessoas que ficam vivendo os mesmos relacionamentos? Os mesmos problemas? No trabalho, no campo da amizade, no campo do relacionamento amoroso? É os mesmos problemas, pode mudar de cidade, de país, pode mudar o nome, que o problema vai atrás. Porque o problema ele só muda de endereço, a identidade é a mesma. Vai bater a sua porta até o momento que você decide resolver. Porque o problema, ele é feito de quê? De átomos. E os átomos vibram
constantemente, você querendo ou não. E a frequência vibratória que ele emite sintoniza, acessa pessoas e situações que estão correlacionadas à frequência daquela emoção. Pronto. Resolvido o problema. Agora você está tendo conhecimento sobre o porquê que as situações acontecem e continuam acontecendo. O problema vai atrás, você pode mudar de país, pode mudar para o Japão e do outro lado do mundo, que você vai levar esse problema com você. Até porque ele é onda de energia, ele vai aonde você está. Então, se você vibra na frequência do desespero, na frequência do assalto, na frequência do ódio, na frequência do medo, na frequência da indignação, na frequência da rejeição, na frequência da crise, você vai mudar de país 300 vezes e você vai continuar vivendo a mesma situação. Até porque quem mudou, quem precisava mudar não mudou, que é você. Quem não mudou a polaridade da emoção é você. Então hoje eu tenho consciência de que se eu não resolver, eu vou levar esse problema para casa. Então, buscar por entendimento sobre a nossa história, sobre aquilo que vivemos, é de suma importância. Até porque terapia nunca foi uma brincadeira de casinha. Terapia sempre foi importantíssimo para que possamos trazer o entendimento que precisa, para que não rejeitamos os ensinamentos que vão nos levar à evolução. Então, tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês, vocês não aprendem em qualquer lugar. Não aprendem em qualquer lugar. Por isso que eu estou falando para vocês compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Ela vai ficar gravada. Eu vou postar ela lá no meu canal do YouTube da Cosmo Quantic. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreva agora. É um canal incrível. Sensacional, que você precisa maratonar, assim como você maratona Netflix, porque ali tem anos e mais anos e mais anos de terapia em um canal apenas. Os meus alunos da mentoria Método Trance batizaram aquele canal como Cosmoflix, hashtag Cosmoflix, que é você maratonar no canal do YouTube da Cosmo Quantic os meus conteúdos. Essa live vai ficar gravada lá, não vai ficar gravada no Instagram, vai ficar gravada no canal do YouTube. Para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem. Então as nossas emoções, elas são feitas puramente de átomos. Átomos que vibram constantemente, emitindo ondas de informação. Onda de informação de tristeza, onda de informação de felicidade, onda de informação de prosperidade, onda de informação de medo. E são essas ondas vibracionais que interferem no seu comportamento e na energia que você emana no seu campo vibracional, que existe ao seu redor, sintonizando, acessando pessoas
e eventos que estão em mesma coerência. Então, se você está vibrando no medo, na escassez, na miserabilidade, na dificuldade, o que você vai sintonizar para a tua vida? Abundância? Relacionamento dos sonhos? Muito dinheiro na sua conta bancária? Felicidade, alegria, plenitude? Você acha mesmo que você vai sintonizar isso? Até porque a lei dos opostos se atraem nunca existiu e nunca vai existir. Os opostos nunca se atraíram. Até porque se eles atraíssem, eu poderia acordar todos os dias e dizer que eu sou uma pessoa horrível, burra, miserável, escassa, pobre. E eu seria uma das pessoas mais bem-sucedidas que existe na face da Terra. Até porque os opostos se atraem. Qual que é o oposto de felicidade? Tristeza. Então eles tinham que se atrair, né? Então se eu vibro na tristeza, eu tinha que atrair felicidade. É assim que acontece? Em energia, os opostos não se atraem. Igual atrai igual, semelhante atrai semelhante, ponto final nisso. Isso está escrito na física. Ai, o meu marido, o meu esposo, a minha esposa é o meu oposto. Que mentira, gente! Isso é conversa de pessoa que não tem conhecimento, o mínimo do conhecimento possível sobre o poder da energia. Ele é semelhante a você. Senão você não atrairia, sintonizaria ele. Ele tem aquilo que você precisa para se curar. Ponto final. Como que vocês dois são opostos, gente? Se você tem um mínimo de conhecimento sobre energia, de que nós somos feitos de energia e o mundo ao nosso redor é feito de energia, você não acredita nessa conversa de que os opostos se atraem. E é por isso que eu existo, para tentar excluir, exterminar essa falta de conhecimento que está sendo disseminada por aí. Ah, eu duvido que o meu marido não é o meu oposto. Então senta e analisa ele. Você vai ver o tanto que você é igual a ele. Ah, ele me irrita. Lógico que ele te irrita. Ele está espelhando aquilo que você precisa curar. Não é ele que te irrita, é você que se irrita com ele. Quando você curar aquilo que te liga a essa irritação, essa irritabilidade, tudo muda, tudo passa. O que eu mais escuto na minha mentoria individualizada, na mentoria Método Tracy. Antes da mentoria, eu me importava com tudo, eu me incomodava com tudo e com todos. Hoje as pessoas falam as mesmas coisas pra mim, mas eu não ligo. O que aconteceu? Você mudou. Você transmutou. Você cortou o elo que te conecta àquela ressonância vibracional. Então, nossa, antes eu me importava com isso. Antes não podia falar isso aqui de mim que eu estourava. Hoje, Thaís, as pessoas falam. E eu não tô nem aí. Se brincar, eu nem escuto aquilo que elas estão falando. É incrível a mudança. Realmente é incrível. E da mesma forma eu falo pra eles. Se te incomodou, leva pra casa que é seu. Leva pra casa, vai curar. Qual parte tua?
Qual parte tua está em coerência vibracional com essa informação? A pessoa me chamou de incompetente, de desonesto, de corrupto. Eu fiquei enfurecido. O problema está onde? Em você. Ponto. Até Buda falou isso. Jesus Cristo já falou sobre isso. Buda tem uma frase que fala o seguinte: a forma como os outros falam de você é o karma dele. A forma como você se comporta é o teu karma. O que ele quis dizer com isso? A forma como os outros te tratam, o problema é dele. O problema tá nele. A cura tá nele. Mas, como você se comporta diante da ofensa que ele te faz, define se o karma é dele ou se é teu. Porque se te incomodou, é teu. Leva pra casa. Vai resolver. Não te doeu, o problema é dele. O problema é dele. As pessoas, elas só entregam aquilo que elas têm. Mas, se aquilo que elas têm te incomoda, te interfere, tira a tua paz, o problema não tá nela. O problema tá em você. Então eu vejo muito essa frase, né? Principalmente no Instagram. As pessoas só entregam aquilo que elas têm. Beleza. Realmente é isso mesmo. Mas a forma como você recebe aquilo que elas têm define se o problema realmente está nela ou se ela está sendo um espelho neurônio que a gente chama, sobre aquilo que você precisa curar em si. A verdade dói, mas essa é a verdade. Então, sim, você pode curar outra pessoa, ajudar a curar outra pessoa, quando você estiver disposto a pagar o preço para entender tudo aquilo que ela está tentando te ensinar. Caso contrário, você vai patinar e ela vai continuar infernizando você. E você vai chamar isso de karma. E falar que você vai ter que carregar isso pelo resto da tua vida. Você só vai ter que carregar isso pelo resto da tua vida porque você não quer aprender aquilo que precisa ser aprendido. 2. Primeiro ponto fechado com chave de ouro. 2. É muito mais fácil você interferir no livre-arbítrio, no poder de escolha de uma criança do que de um adulto. A criança, até os seus 6, 7 anos de idade, ela não tem mente consciente. O que é a mente consciente? É a mente racional. A mente racional. A mente consciente é a mente racional. Perfeito? Então, até os seus 6, 7 anos de idade, você não tem mente racional. Até porque é só você observar uma criança. Uma criança, quando ela vai atravessar a rua, ela pensa que ela pode ser atropelada? Ela pensa que aquela rua é mão dupla? Que vem carro de cima, que vem carro de baixo? Não. Esse estado de percepção só existe quando você tem mente consciente. A criança simplesmente ela atravessa a rua sem pensar em absolutamente nada que possa machucá-la, matá-la, perfeito? Correto? Então, a mente consciente é o que traz essa percepção sobre aquilo que dói, sobre aquilo que machuca, sobre aquilo que mata, sobre aquilo que queima. Então, observe as crianças.
e você vai ter consciência sobre aquilo que eu estou falando. Só que a criança, quando ela chega no estado de 6, 7 anos, a mente consciente começa a ser construída. Então você consegue observar nitidamente a diferença de percepção sobre aquilo que pode e não pode de uma criança de 8 anos e de uma criança de 2. Uma criança de 8 anos atravessando a rua, ela olha para cima e olha para baixo. Se ela ver um carro, ela não vai. Uma criança de 2 anos, ela atravessa e não tá nem aí. A diferença da existência da mente consciente e da não existência. Então, até os seus 6, 7 anos de idade, você não tem mente consciente. E pelo fato de você não ter mente consciente, você não tem o quê? Poder de escolha, até porque você não sabe aquilo que você pode escolher. Você não tem consciência sobre nada. A única coisa que você tem, o único desejo que você tem, são os desejos de sobrevivência, que é fome, sede, certo? Isso são instintos de sobrevivência. Então, quando você está com fome, você chora. Quando você está com sede, você chora também. Porque isso são reações químicas que acontecem no nosso corpo, que fazem com que você seja forçado a comer, a beber água. Perfeito? Agora, você nunca vai ver numa criança o desejo de ter um carro. Você nunca vai ver uma criança, mamãe me dá uma Porsche. Não. Até porque isso não está correlacionado com os princípios que têm relevância para aquele momento. Ela não tem desejos fora daquilo que está correlacionado à sua sobrevivência. Perfeito essa minha explicação, tá? Isso só vem com a mente consciente. A mente consciente já é diferente. Tem desejos além daquilo que está correlacionado à sua sobrevivência, perfeito? Então entendam o seguinte: quando você está lidando com uma criança, você tem poder de escolha sobre ela. Você decide aquilo que ela vai fazer. Então, a diferença de resistência é muito grande entre uma criança e um adulto. Entre uma criança e um adolescente, por exemplo. Eu falo que a fase mais difícil de se reprogramar e interferir no livre-arbítrio é a fase adulta. Porque você já viveu muita coisa, você já aprendeu muita coisa, crença positiva e crença limitante. Você já passou por muita coisa e você tem mais resistência por intermédio das vivências da tua vida para a mudança. Perfeito? Então, mudar um adulto é muito mais difícil do que mudar uma criança. A criança, ela está no estado moldável, porque ela está no estado esponja, digamos. Então, você vai moldando ela. Adulto, você não molda. Adulto é difícil, é resistente, mas muda. Mas muda quando ele quer mudar. A criança, ela querendo mudar ou não, você consegue interferir mais porque ela não tem a mente consciente, a mente racional. Tá? Então, se você tem um filho passando por uma situação desafiadora no seu estado físico, no seu estado emocional, saiba que se ele girar em torno dessa idade, né, de 0 a 6, 7 anos de idade, tá mais fácil para você interferir no poder de escolha dele e conseguir efetivar a cura.
Porém, saiba que ele tem livre-arbítrio, tá? Ele tem livre-arbítrio desde o momento que ele foi concedido, perfeito? Então não esqueça disso. Mas está muito mais fácil por causa da diferença de estado de consciência do que no estado adulto. Porém, você só consegue curar o teu filho, você só consegue curar uma criança, você só consegue curar um adulto, você só consegue ajudar a curar um adolescente, não importa, por intermédio de dois princípios imprescindíveis que eu gostaria que vocês anotassem. 2. Apenas 2. Eu vou falar eles. Primeiro, a aceitação. Segundo, amor incondicional. Aceitação e amor incondicional são os dois princípios que te levam à mudança dessa situação. Lembrando que eu falei mudança e não cura efetiva. Até porque é aquilo que eu disse. Depende do estado de consciência que aquela pessoa se encontra. Uma coisa é você ajudar uma criança. Outra coisa é você desejar a cura de um adulto. Então, eu desejar a cura do meu pai, eu desejar a cura da minha mãe, que são pessoas vividas, são pessoas que já viveram muitas coisas, que têm muitos traumas, muitas crenças limitantes. Eu consigo curar? Sim e não. Sim, se você aceitar incondicionalmente a situação que eles se encontram. Aceitar as dificuldades deles, aceitar as incapacidades deles e amá-los incondicionalmente, não importa se eles se curarem ou não. Perfeito? Aceitar. Aceitar o alcoolismo da tua mãe. Aceitar a depressão do seu pai. Aceitar as imperfeições deles. E amá-los incondicionalmente, sem pensar em nada em troca. É a parte mais difícil da situação. Mais desafiadora. Nem é difícil, é desafiadora. Como eu posso aceitar o alcoolismo da minha mãe? Como eu posso aceitar isso? Sabendo que aquele alcoolismo não existe necessariamente porque ela quis, mas sim os acontecimentos que foram sendo conduzidos na vida dela. E a falta de conhecimento fez com que ela buscasse viver nesse estado. Lembra que eu disse no início da live? A única coisa que separa uma pessoa da solução é a falta de conhecimento que ela tem sobre o que aconteceu com ela. Então a rejeição, o abandono, o abuso, a discriminação, a falta de amor que ela recebeu na infância fez com que ela buscasse alternativas
para camuflar essa dor, esse buraco que existe nela. Por ausência de pai, por ausência de mãe, por ausência de um abraço que nunca foi dado. Até porque ninguém abraçou a mãe dele. Os nossos pais só entregam aquilo que foram ensinados a eles. Então, quando você entende isso, você para de julgar o comportamento depressivo do teu pai, da tua mãe, e passa a olhar para aquela pessoa como um ser que sofreu muito num passado que você não sabe. E quando nós não sabemos a verdadeira história, nós temos a capacidade de julgar imediatamente, mesmo não tendo conhecimento sobre. Então você olha para aquela pessoa e sabe, e você sabe que ali existe uma história. Uma história que influenciou esse tipo de comportamento. E que, se essa pessoa não quiser sair dessa situação, ok, livre-arbítrio dela. Mas você precisa curar tudo aquilo que te conecta a ela. Enquanto essa pessoa estiver te incomodando, estiver te desestruturando, você tem muito a aprender com ela, muito a ser limpado. O dia que você olhar para aquela pessoa, olhar para os comportamentos dela e não sentir absolutamente nada de ofensivo que te desequilibra, pronto, você está pronto para a cura. Porque você se curou. Ela cumpriu o papel dela. A sua parte já está resolvida. Então, se você resolveu a tua parte, e mesmo assim ela continua em querer estar nesse estado, pronto, você já se retirou desse estado. Você não está mais em coerência com ele. E automaticamente ela vai mudando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais você se cura, quanto mais as pessoas que estão ao redor dessa pessoa doente buscam se curar, mais rápido é o processo dela de cura. Então eu tenho um pai doente, Thaís. Quem precisa de terapia, eu ou ele? Você pode estar na certeza que ele não vai buscar. Ele não vai buscar por conta própria. Quem busca terapia é você. Porque você tá doente, eu sei que você tá. Porque é quase que impossível você ter convivência com uma pessoa doente e não ficar doente. Porque a energia vibracional dela contamina você. Você tem que ter uma consciência muito consolidada para não ser deixado levar por essa situação, tá? Então, quando eu sei que a irmã tá doente, o pai tá doente, o filho é depressivo, eu peço terapia para as pessoas que estão ao redor dela, porque eu sei que dela mesmo não vai partir esse desejo. Então, quando uma mãe manda mensagem para mim, o meu filho tá com depressão, ele não quer fazer terapia, não aguenta mais fazer terapia. Manda uma mensagem para ele e incentiva ele a fazer terapia. Eu falo, não, mãe, eu não faço isso. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, tanto você quanto o pai dessa criança
desse adolescente. Vocês estão doentes, vocês estão desequilibrados, vocês estão apavorados. Então busquem terapia vocês. Porque o filho de vocês está apenas espelhando as curas que você e o teu marido precisam fazer urgentemente. E não estão querendo fazer. Pouco tempo. Minha irmã precisa fazer terapia, Thaís. Minha irmã é depressiva. Eu falei, ok. Sim, eu acredito, ela é depressiva. Ela está nesse estado da depressão. Mas ela não quer fazer terapia, Thaís. Faz você. Porque você tá desequilibrado. Eu sei que você tá. Aí a pessoa assusta. Nossa, eu tô desequilibrada mesmo, tá? Tá, porque eu sei. Eu sei o que é ter uma pessoa doente dentro de casa, no convívio, na família, eu sei. Eu sei o poder de influência que ela tem. Então, se você está melhor, nem que seja 1%, busque ajuda você. Porque por intermédio das curas que precisam ser feitas, que estão em ressonância vibracional com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, não importa, com o seu filho, você consegue alterar a realidade. Você consegue alterar. E mais importante de tudo, você não piora a situação. Até porque você é a luz aonde há sombra. Então a minha mãe é alcoólatra. Eu começo a fazer a mentoria do método Tracy, por exemplo. A sua mentoria, Thais. E aí eu começo a reprogramar todas as emoções que estão conectadas, estão em ressonância vibracional com a minha mãe. E eu começo a me limpar. E eu percebo que minha mãe faz coisas comigo que não me incomodam mais, que tá tudo bem. Eu percebo que a minha mãe antes bebia uma caixa de cerveja por dia. Hoje ela já bebe menos. Hoje a minha mãe já não tá aguentando mais. Hoje a minha mãe passa mal toda vez que ela bebe. Antes ela não passava mal, agora ela passa. Isso é um sinal de cura, isso é muito óbvio, gente. E aí você continua se curando. Mas, Thaís, a minha mãe ainda não parou de beber. Ela diminuiu, mas ela não parou de beber ainda. Tá tudo bem. O que não pode é ela te desestruturar, porque ela não tem esse poder. E enquanto ela tiver esse poder, você tem que aprender com ela. Você nada foi resolvido ainda. Entendeu? Como é que funcionam as coisas? Quando você tem esse entendimento, acabou. Acabou. As coisas se resolvem. Porque, querendo ou não, ela tem o livre-arbítrio dela. Ela tem as curas que ela precisa fazer em si. Porque o problema do alcoolismo, o problema do cigarro, das drogas, da depressão, que algum ente querido da sua família está vivendo, não é necessariamente problema teu. Totalmente teu. E eu demorei muito para entender isso. Porque eu ficava acreditando que o problema dessa pessoa na minha vida era puramente problema meu. Mas eu sei que hoje isso não é uma realidade. Não é. Existe uma parcela tua de cura. Existe a parcela de outras pessoas também que estão precisando aprender. E existe a parcela da pessoa em si. Daquilo que só ela vai resolver. Só ela. Que lindo isso, né? Que lindo isso. Então cure a sua parte. Deixa que a parte que cabe a ela, com as autoridades competentes, que é ela e o universo. Tá bom? Entendeu? Então, recapitulando.
Você pode ajudar outra pessoa a se curar? Sim. Quando você tem consciência de que ela está espelhando aquilo que precisa ser curado, principalmente na tua vida, e que você está disposto a tudo para aprender, gerar um entendimento e efetivar a cura que precisa existir entre você e ela, entre você e ele. Perfeito? Se for para você se livrar do problema e não buscar o entendimento, não vai ser resolvido. Nunca. Nunca, com meu nome em jogo. Nunca. Eu tenho experiência de palco sobre isso. Muita experiência de palco. E 2, só existem 2 formas de você interferir no livre-arbítrio de uma pessoa. Aceitando a situação dela e amando-a com toda a tua força. Amando incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? É sem julgamento, é sem crítica. É olhando para aquela pessoa e sabendo que existe uma criança ferida, uma criança abusada, uma criança rejeitada. E que ela não está fazendo aquilo ali à toa, que aquilo ali não é obra do acaso. Que necessariamente ela não desejou ser aquilo. Mas ela precisa para evoluir. Então, ponto final. O que existe por trás daquela pessoa? Qual é a história que existe por trás daquela pessoa? Então, quando você olha a história, você cala a boca. E você percebe que ela tem toda a razão de estar vivendo aquilo. Agora, ela tem toda a razão de estar vivendo aquilo, de estar revoltada. Mas a única coisa que não pode acontecer é você deixar com que ela interfira no teu bem-estar. Porque se ela interfere, se ela te desequilibra, não tem pra onde correr. Você tá conectada a ela. Então vai limpar, vai buscar terapia, vai se reprogramar. Porque o que existe além disso, o que existe fora disso, desculpa, é conversa pra boi dormir. É historinha. É historinha. Quem te contar uma outra resposta a não ser essa é historinha e tá precisando estudar. E para mais informações a respeito disso, eu te convido a ser o meu mentorado da maior mentoria de cura emocional, de reprogramação mental que existe, que é a mentoria Método Tracy 360 graus. Aproveita, venha ser um mentorado, porque eu tenho certeza que o que você vai descobrir sobre a tua história é aquilo que você precisa para construir o teu império, construir a tua liberdade. Então, enquanto você não entender a sua história, a real verdade da tua história, você não consegue tirar os ensinamentos para construir a tua liberdade. Então venha ser o mentorado do Método Tracy o mais rápido possível. Porque isso aqui é somente o começo de um caminho sem volta. Porque uma mente, quando conhece o poder da expansão, nunca mais deseja ser menos do que aquilo que ela merece. Tá bom? Então é isso, meus amores. Gratidão infinita. Desculpa pela minha voz, tá? Mas eu tenho certeza que eu consegui entregar o recado à altura e mais além do que vocês poderiam imaginar.
E isso é apenas o começo, tá? Existe muito, mas muita coisa além disso, que eu não disse, porque não dá tempo. Mas, se você decidir ir a fundo e descobrir o que é a vida realmente, do que ela é feita, do que se trata, eu tenho certeza que você jamais vai se arrepender. E você vai me agradecer todos os dias nas suas orações, por você ter descobrido essa grande oportunidade de cura, que é estar aqui comigo durante um mês de lives, fazer a mentoria Método Tracy e consumir todo o conteúdo, o que há de mais avançado e completo no processo de cura emocional, mental e vibracional que existe, está aqui. E todos os meus alunos comprovam isso. Todos. Tá bom? Um beijo de luz. Gratidão infinita pela presença de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom? E essa live, ela vai para o canal do YouTube da Cosmo Quântica. Então se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Tá certo? E vocês vão poder assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. Tá? Até porque nós estamos no mês Cura-te a ti mesmo. A cura existe, está em você somente, tá? Então, um beijo, gratidão infinita.